Um cardeal importante no próximo conclave declarou guerra à tradição e à missa de todos os tempos. Arthur Roche não quer apenas limitá-lo, ele quer eliminá-lo. E o pior? Ele pode ser aquele que liderará a Igreja amanhã. Estamos enfrentando um perigo real. Mas ainda há esperança. Cardeais como Müller estão se levantando, defendendo a fé e os direitos dos fiéis aos sacramentos. A batalha está aberta e o conclave será decisivo. Assista até o final, o futuro da Igreja está em jogo. A missa tradicional está sob ataque. Não há mais meias medidas, não há mais espaço para ilusões ou para leituras acomodatícias. O cardeal Arthur Roche, o poderoso prefeito do dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, fez da guerra contra a missa de todos os tempos uma missão pessoal. Ele faz isso com uma determinação que deixa qualquer um consternado, e o faz sem nem mesmo tentar esconder seu desprezo pelo que tem sido durante séculos a forma mais sagrada da liturgia católica. O cardeal completou recentemente 75 anos, uma idade em que devemos refletir sobre nossas ações, mas Roche parece mais determinado do que nunca a continuar sua cruzada contra a tradição. E ele não é um cardeal qualquer. Se um conclave fosse realizado, ele estaria entre aqueles que elegem o próximo Papa. E, ainda mais perturbador, ele pode até ser eleito. Se você aprecia nosso serviço de divulgação e acredita nos valores de verdade e transparência, compre um super obrigado. Cada conteúdo exige comprometimento, estudo e dedicação, e nosso trabalho é totalmente autofinanciado. Seu apoio nos ajuda a continuar esta missão. Obrigada de todo o coração. O cardeal Roche tenta minimizar o fenómeno, argumentando que os fiéis adeptos da missa tradicional são poucos e que apenas alguns grupos particularmente barulhentos dão a impressão de um movimento maior do que realmente é. Mas então por que tanta insistência em sufocá-lo? Se fosse realmente uma minoria relevante, por que gastar tanta energia tentando limitá-la? A verdade é que o crescimento da missa tradicional assusta aqueles que sonham com uma igreja completamente transformada, privada de suas raízes, tornada irreconhecível diante da fé de nossos pais. No entanto, apesar dos obstáculos, os fiéis continuam a fluir, e o número de jovens que se aproximam da liturgia antiga está aumentando. Um exemplo acima de tudo, a histórica peregrinação de Chartres, onde todos os anos milhares de peregrinos, especialmente jovens, percorrem dezenas de quilômetros para assistir à missa gregoriana. Um representante de alto escalão do dicastério de Roche, segundo o cardeal Müller, ficou chocado com a notícia desse sucesso. Em vez de se alegrar ao ver tantos jovens entusiasmados com sua fé, sua reação foi de pura consternação. A razão? Aqueles jovens haviam escolhido a missa tradicional, aquela que, segundo a nova linha oficial, não deveria mais existir. O cardeal Roche não se limitou a restringir a missa tradicional, ele também procurou reescrever a própria teologia da Igreja. Ele chegou a dizer que a teologia católica mudou e que, consequentemente, a liturgia também deve mudar. Uma afirmação perturbadora, porque implica que a própria fé é mutável, adaptável aos tempos, flexível aos desejos e modas do momento. Mas a Igreja não é uma instituição política, não é uma ONG, não é um laboratório de experimentos teológicos. Ela é a noiva de Cristo, guardiã de uma revelação eterna e imutável. Dizer que a teologia mudou significa admitir, implicitamente, que o que os santos, mártires e doutores da Igreja sempre acreditaram e ensinaram não é mais válido. Significa afirmar que a verdade pode estar sujeita à revisão, como se fosse um documento burocrático e não o próprio fundamento da nossa fé. E essa ideia não é apenas perigosa, é devastadora. Não é de surpreender, portanto, que o cardeal Roche tenha usado palavras duras contra aqueles que defendem a tradição. Ele chegou mesmo a insinuar que aqueles que se opõem às restrições impostas pela Traditionis Custodes não são verdadeiramente católicos, mas sim protestantes. Uma acusação paradoxal e surreal. Quem deseja preservar a liturgia que alimentou gerações de santos, quem se ajoelha com devoção diante do mistério, quem deseja adorar a Deus da maneira que a Igreja sempre fez, seria menos católico do que aqueles que distorcem o culto para torná-lo mais moderno e acessível. Mas talvez, nessas palavras, haja uma revelação involuntária. Roche, e com ele toda aquela corrente de pensamento que quer se desligar da tradição, vê na missa de todos os tempos um obstáculo ao seu projeto de uma nova Igreja. Uma Igreja mais alinhada ao espírito do mundo, mais inclinada ao compromisso, mais disposta a deixar de lado a doutrina em nome do diálogo com a modernidade. É por isso que a liturgia tradicional é tão desconfortável. Não é apenas uma questão de latim ou incenso, mas de identidade católica. A missa de todos os tempos nos lembra quem somos, de onde viemos e nos conecta a 2000 anos de fé ininterrupta. Por isso,
Quem quiser reescrever a Igreja deve primeiro eliminar a liturgia que encarna essa continuidade. Mas sabemos que a verdade não muda. Como disse o Papa Bento XVI, o que era sagrado para as gerações anteriores continua sagrado e grande para nós também, e não pode ser subitamente completamente proibido ou mesmo julgado prejudicial. Então a questão é, por que tantos cardeais e bispos parecem querer cortar todos os laços com o passado? Por que essa insistência quase obsessiva em reformar a Igreja, mesmo ao custo de dividi-la e desorientá-la? Talvez porque, para eles, a Igreja não seja mais o corpo místico de Cristo, mas uma instituição humana a ser adaptada às necessidades do mundo moderno. E este é o ponto mais sério e perigoso de toda a questão. Tudo isso terá um peso enorme no próximo conclave. Os fiéis devem estar cientes disso. A batalha pela tradição não se trava apenas nas paróquias ou dioceses, mas também e sobretudo no próprio coração da Igreja, entre os cardeais que escolherão o futuro Papa. Se prevalecer a linha de rocha e daqueles que, como ele, querem uma Igreja cada vez mais alinhada com o mundo, o risco é de uma transformação radical, talvez irreversível. Mas ainda há esperança. Há cardeais que não cederam à pressão, que tiveram a coragem de defender a fé autêntica, a liturgia tradicional, o ensinamento imutável da Igreja. O cardeal Müller falou claramente: os bispos não são obrigados a seguir todas as ordens que vêm de Roma, especialmente se essa ordem prejudica os fiéis e atropela a tradição. Não é apenas uma questão de opinião, mas de justiça. A missa de todos os tempos não é um privilégio concedido à vontade, mas um direito dos católicos, porque a Igreja não é propriedade de um Papa ou de um grupo de burocratas eclesiásticos, mas pertence a Cristo. E Cristo instituiu os sacramentos para o bem das almas, não para serem administrados ou negados com base em estratégias políticas. As palavras de Müller não são apenas um grito de alarme, mas uma indicação precisa: os fiéis têm direito aos sacramentos, e os bispos têm o dever de garanti-los. Se um decreto papal vai contra o bem das almas, ele não é moralmente vinculativo. Esta é a saída concreta. Não se trata de rebelião, mas de fidelidade ao que é certo. Não é a primeira vez na história da Igreja que testemunhamos momentos de confusão, mas a fé autêntica não pode ser apagada com um traço de caneta. Por esta razão, o cardeal Müller apela à resistência, não com atos de desobediência, mas com a firmeza da verdade. Se um bispo proíbe a missa tradicional em obediência à pressão de Roma, ele está cometendo um abuso. Se um padre é punido por celebrar de acordo com o rito antigo, ele é vítima de uma injustiça. Mas a lei da Igreja é clara: o direito aos sacramentos não pode ser negado arbitrariamente. Aqueles que têm a coragem de defender a fé não estão sozinhos, e a batalha pela tradição está longe de ser perdida. O que você acha? Se você gostou do vídeo, comente Amém. Deus o abençoe. A verdade tem um preço, e o seu apoio pode fazer a diferença. Com um super obrigado, você ajuda o canal a continuar sua missão: análises sem censura, aprofundamentos corajosos e conteúdos que outros têm medo de contar. Se você acredita no valor do que fazemos, deixe sua contribuição e mostre que a verdade não se compra, mas se defende.